Pronto. Meninos, nós temos essa semana e mais semana que vem de aula, tá? Aí depois, né, graças a Deus, a gente vai entrar de férias, né, descansar um pouquinho, dormir até mais tarde, né, principalmente, a melhor coisa das férias, né, dormir até mais tarde. Então, como a gente só tem hoje e a aula da semana que vem, a gente vai dar uma acelerada no conteúdo, tá? Porque lembram-se, lá no começo do segundo bimestre, a gente ficou atrasado, né? A gente começou com uma semana de apostila anterior, né? Devido aos feriados, né, que teve, e depois teve 2 dias lá, parece que teve uma paralisação, não me recordo muito bem o que aconteceu no primeiro bimestre, mas aí que a gente acabou atrasando, né? Então, só que agora não tem jeito, né? Agora não tem como mesmo, então, estender mais um pouco, porque já é o nosso recesso escolar, tá? Então, a gente vai começar falando sobre os impactos socioambientais. A gente vai trabalhar da página 38 até o final, hoje, tá? Até a página 52, tá bom? A página 53 e 54, que são atividades, vai ficar de tarefa para vocês, certo? E também vai ficar de tarefa uma pesquisa pequenininha que tem ali na página 41, tá? Então, são 2 tarefas para vocês aí, uma pesquisa e as duas, não é 2 páginas, na verdade, tá? Tem um pedacinho na 53 e na 54 ali, as atividades que vocês farão de tarefa, certo? Na semana que vem, a gente volta corrigindo a última parte do CA, tá, gente? Daí a gente consegue eliminar tudo logo, todo o nosso material do segundo bimestre. Entendido, pessoal? Então, vamos lá. Outra coisa, eu vou passar lendo algumas partes, outras partes eu passo explicando, então a gente não vai ler tudo, tá? Porque senão é muita coisa, né? É muita coisa, aí tem algumas matérias que eles colocam no meio, né, pra gente colocar, estudar. A gente tem ali, primeiro, né, os impactos socioambientais. A primeira página, né, essa daqui, ó, ela tá mostrando um desses impactos, que é o desabamento ou deslizamento de terras, né? Isso, gente, geralmente acontece por quê? Porque aquela vegetação, ó, que tinha ali, né, que a gente sabe que a vegetação, ela acaba sendo uma proteção para o solo, né, por causa das raízes das plantas, tá? Por causa das raízes das plantas. Quando você retira aquela vegetação, o solo ele vai ficar exposto, tá? E com a chuva torrencial, né, caindo em cima dela, o que acontece com aquele solo? Ele vai ficando encharcado, vai ficando pesado. E com isso, tudo que tem em cima dele, já que ele está desprotegido, ele vem abaixo, tá? Então, aí, infelizmente, né, isso é comum em áreas, tá? Porque para construir a casa, os barracos, eles precisam tirar a vegetação. Precisa de uma rocha, bem grande, que vai pegar meio nada. E aí ele vem abaixo. Então, aqui, ó, a gente percebe tinha tá mostrando aqui, ó, isso daqui, ó, é ferro retorcido, observação. Tá caindo a conexão. Gente, tá caindo toda hora, né? Eu vejo aqui no meu que escurece tudo aqui, ó. Vamos lá. Bom dia, tudo bem? Ela tá falando bem Aí ele fala assim, ó. As últimas décadas foram marcadas pela crescente mobilização da humanidade em torno da necessidade de conservação ambiental. Essa conservação ambiental, ela já está vindo, né, de alguns anos,
Lembram-se que vocês estudaram, acho que foi no 6º ano, aquelas reuniões para acordos climáticos, né? Vocês estudaram o protocolo de Kyoto, tá? Então, assim, todas elas, o protocolo de Estocolmo, né, que foi o grande, acho que foi em 1972, se não me engano, que foi feito esse acordo, aonde, né, eles conseguiam constatar que o planeta ele estava modificando, ele estava ficando mais quente, por causa, as consequências disso era por causa das ações humanas, né? Então, assim, lá atrás eles começaram já a visualizar isso. E aí eles colocam metas, né, gente? Colocam metas para quê? Para reduzir essa emissão de gás carbônico, que a gente sabe que é isso. Feitas, né? São feitas a COP mesmo. Ela é feita todos os anos, que é a Conferência das Partes, né? Todo ano é escolhido um país, e aí esse país é sede dessa reunião da COP, tá? O Brasil, ele era para ser em 2019, se não me engano, tá? Mas aí não foi porque o presidente daqui não quis, tá? Então, assim, aí foi em outro país que eu não me recordo qual foi agora, tá? E o ano passado, eu acho que não teve, por causa da pandemia. E esse ano eu não me recordo também se já teve ou se ainda vai ter, certo? Mas vamos lá. Visando, né, a diminuição de emissão de gás carbônico. Ele não acredita que seja isso, entendeu? Que afeta, né, o superaquecimento do planeta. Mas, então, o que ele fez? Os Estados Unidos, naquela época que ele era presidente, ele saiu do acordo. Agora, né, com esse novo presidente, parece que ele voltou de novo, tá? Obrigada. Então, assim, os Estados Unidos então, acabaram voltando de novo para esse acordo de Paris, tá? Mas vamos voltar aqui, ó, que a gente está falando não estamos falando da Europa, né? A gente está falando da África e do continente americano. Cada vez mais, torna-se urgente questionar o estilo de vida e as formas de apropriação e usufruto de recursos naturais. Afinal, há muitos indicativos de que a própria existência das sociedades humanas no planeta pode ser ameaçada pelos problemas ambientais causados por essas mesmas sociedades. Então, a gente já sabe, hoje a gente sabe, né, gente? Há alguns anos atrás, a gente não tinha a menor ideia. Vou tirar minha touca. Peraí, gente, deixa eu me ajeitar. Já tá começando a me dar calor, é só começar a falar que começa. Peraí. Vou colocar o jaleco, né? O povo vai achar que eu tô sem meu cabelo. Olha aqui, gente, olha isso. Bom dia. Olha, a professora não conseguia te reconhecer debaixo de todos aqueles casacos. Não, né? Sou eu mesma. Bom, aí ele fala assim, uma das medidas mais importantes a serem adotadas é a conservação de locais vulneráveis. Por exemplo, a vegetação, reduzir as ações preventivas são extremamente importantes, não apenas visando a proteção da verdade, mas principalmente para evitar risco, tá? Gente,
Infelizmente, a gente sabe que uma coisa acaba ocasionando a outra, né? A pessoa, ela muda, né, na verdade, para aquele local, porque ela não tem outro lugar para ela ir, tá? As pessoas, eu já comentei isso várias vezes com vocês, né? Elas vão morar em comunidades porque elas não têm condições financeiras de morar, por exemplo, numa cidade, ou num bairro, ou mais próximo do centro, tá? Quanto mais próximo do centro, mais caro é a vida, tá? E aí elas, vamos falar assim, são as pessoas que vivem à margem da sociedade, tá? Elas são deixadas de lado. Parece que o poder público não enxerga aquela comunidade, embora ela esteja lá visivelmente, todo mundo está vendo, tá? Mas o que seria necessário mesmo, né, as providências necessárias, não chegam até lá. Tem muitos fatores também, né? Tem muitos fatores. Não que o poder público não queira chegar, mas às vezes quando ele chega, ele é expulso, tá? Pelas milícias ou por traficantes, né? A gente já sabe disso, né, gente? Aqui no Brasil é muito comum a gente ver isso lá no Rio de Janeiro. E lá aqui em Campo Grande a gente tem comunidade lá perto do lixão, tá? Lá perto do presídio, tem muitos locais que ninguém quer ir morar, tá? Então, tem muito lote vazio. Esses lotes têm donos, tá? Só que o que essas pessoas fazem? Elas vão para lá, invadem, constroem seus barracos e vão morar lá, tá? Mas também não tem nada, né? Não tem água encanada, não tem energia elétrica, não tem rede de esgoto, não tem escola próxima para as crianças, não tem posto de saúde, não tem rua asfaltada, não tem nada. É barraco, tá? Barraco. E quando eu falo barraco, gente, é lona. Imagina nesse frio, tá? É lona, é pedaço de madeira. Não tô falando de casa de concreto, tá? Aí ele fala preciosos pela exuberância ou importância de sua natureza é bem antiga. Há registros de delimitação de locais protegidos para a preservação da caça, por exemplo, desde a antiguidade. No mundo ocidental moderno, o primeiro parque nacional criado especificamente dentro desse espírito de conservação foi o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1872, que é esse que está mostrando aqui embaixo, tá? Um pedacinho dele aí. Hoje, a gente tem já bastante, né, essas unidades de conservação, que são partes, né, protegidas, tá? Essas partes protegidas, gente, ambiental, elas não podem ser utilizadas de forma nenhuma, tá? Para fins econômicos. Não pode, tá? No caso de reservas que já estão tombadas, né, como patrimônio, que são partes ali da conservação, em qual os indígenas vivem, também não pode ser utilizada de forma econômica de jeito nenhum. Porém, os indígenas, eles podem plantar, pescar, caçar, tá? Ali dentro, porque é a reserva onde eles vivem, que eles estão mantendo a cultura deles. Só que eles fazem isso para benefício próprio, certo? Eles não fazem para conseguir renda, vamos falar assim. Bom, vira lá, gente. Aqui nessa parte rosa aí, ó, da apostila, ela fala aí de umas leis, né? De alguns tópicos dessa lei. Ele fala, ó, número 4, no 4º Congresso Mundial de Parques Nacionais, realizados em Caracas, na Venezuela, no ano de 1992, estabeleceu-se um conjunto de diferentes categorias de áreas protegidas, adotadas pela IUCN em 94, e que vigora até nos dias de hoje. Aí ali tem as categorias, tá? E como são cada tipo de reserva dessa, ok? Aqui embaixo ele já mostra ali pra gente fazer uma pequena pesquisa, eu já fiz para vocês, tá, gente? Quem quiser saber mais sobre algumas unidades de conservação daqui do Mato Grosso do Sul, tem ali mais de 50, tá? A gente tem mais de 50 unidades de conservação ambiental aqui no nosso estado. Se vocês quiserem saber, existe ai, como é que chama? Não é uma instituição, eu esqueci o nome que fala, chama IMASU,
Imaçu, não, é do governo mesmo, é do governo do estado. Tá? Então, assim, esse órgão fica lá a sede dele fica lá no Parque dos Poderes, eu já fui lá, tá? Então, chama Imaçu. Para quem quiser conhecer, tem todos lá, tá? E até a cidade que ele fica, tá bom? Aí ele pede aqui embaixo para a gente pesquisar se existe, né, alguma unidade dessas de conservação aqui no nosso município. Porém, aqui em Campo Grande não tem unidades de conservação, tá? Mas aí eu peguei uma lá, ó. Podem escrever aí, por gentileza. Aí vocês coloquem com letra maiúscula M de macaco, N de navio, Serra do Bom Jardim, Serra do Bom Jardim, tracinho, Alcinópolis. Como eu falei para vocês, tem muitos aqui no Mato Grosso do Sul, tem mais de 50, tá? Eu nem vi, eu peguei o primeiro. Não, resta. Ah, tá. Serra do Bom Jardim, tracinho, Alcinópolis, tá? Fica no município de Alcinópolis, então. Mas tem vários outros, tá, gente? Vários outros. Diferente, tá? Mas a gente... por exemplo, ali onde eu moro, tem uma avenida nova lá embaixo, que eu nunca sei o nome daquela avenida nova lá. É mata fechada. Tá? E tem um córrego ainda que passa ali no meio. Ali eu vejo placas direto, que ali é uma... Não, lá é bem drenado. Lá eu acho que é Anhanduizinho, eu acho que ali, ele faz parte dessa região do Anhanduizinho. Tá? Então, assim, ficou muito bonita, a avenida ficou muito bonita, e assim, eu vejo que ficou muito bem conservada. Só que, de vez em quando eu passo, eu vejo que tem gente que joga lixo lá, sabe? Só que essa cultura que vai e recolhe esse lixo de lá. Porque não pode mesmo. A gente tem vários bichinhos que passam ali. Às vezes, quando eu volto, né, mais tarde, tem as placas, né? Tem capivara, tem aqueles outros que... Ai, como é que chama? Coati. Nossa, passa a família inteira de coati atravessando a avenida. Então, assim, ali você tem que ir com a velocidade reduzida. Aí, gente, nós temos ali também, ó, nos últimos anos, a WWF, importante ONG ambientalista de atuação global, passou a trabalhar e divulgar o conceito de ecorregião. Trata-se de uma unidade de terra ou água relativamente extensa, onde exista um conjunto característico de comunidades naturais que vivem por meio do compartilhamento de espécies, dinâmicas e condições ambientais. Torna-se, em virtude, principalmente da riqueza biológica que apresenta estratégica para a conservação. As ecorregiões da WWF funcionam efetivamente como unidades de conservação em escala regional. Observe o mapa 7 do material de apoio e leia com atenção as informações que ele fornece. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que está esse mapa. Peraí. Página 7, né? Aqui, ó. É esse daqui, tá, gente? Ele mostra ali um mapa mundo, né? Mapa colorido, mundo, tá? E aí ele coloca assim, ó, os principais tipos de habitats terrestres. Vamos já direto aqui pra gente, né? Vamos já localizar aqui, ó. Bem na nossa região, ali tem um verdinho bem clarinho. Aonde ele fala assim, ó, são savanas, pradarias e matas de região... Deixa eu ver se é esse verde aqui mesmo. Não, é esse outro aqui, ó, de cima, ó.
Pradarias e savanas inundáveis. Ó, nós estamos bem aqui, tá? Bem nesse cantinho. Aí, a cor, esse verde clarinho, é esse primeiro aqui, ó, que está na segunda coluna. Alguém sabe falar para mim qual que é essa unidade de conservação aí, que foi tombada, vamos falar assim, pela WWF, aqui no Brasil? Ó, ele tem pradarias e tem savanas, que a gente conhece como cerrado, lembram-se? Inundáveis. A gente está falando do Pantanal, tá? A gente está falando do Pantanal. Ali ele já foi classificado, então, pela WWF, ok? Legal. Lá na outra página, a gente tem duas atividades para fazer, tá? De acordo com o mapeamento das ecorregiões mundiais realizadas, então, pela WWF, quais são as ecorregiões que ocupam parte do território brasileiro? Tropical. Alguém sabe do que eu estou falando aí? Ó, floresta úmida de largas. E floresta amazônica, né? Amazônia legal, subtropical, e pradarias, desculpa, savanas, vírgula, pradarias e matas de regiões tropicais e subtropicais. Pradarias e matas de regiões tropicais e subtropicais. E matas das regiões tropicais e subtropicais, ponto vírgula. Pradarias e savanas inundáveis. Pradarias e savanas inundáveis. Então, olha só, essa floresta úmida que eu falei para vocês, a gente está falando da Amazônia. Na pradarias e matas das regiões tropicais e subtropicais, a gente está falando da floresta atlântica, tá? E depois, ali, das pradarias e savanas, nós estamos falando do Pantanal, certo? E questão 2, ele fala assim, ó, isso aqui já tá facinho de vocês responderem agora, ó. Você mora em alguma das ecorregiões definidas? A gente não tem essa definição aqui em Campo Grande, mas a gente tem no nosso estado, né? Que é, que eu acabei de falar, o Pantanal, né, gente? Que é o Pantanal. E também a gente tem a nossa vegetação cerrado, que a gente conhece como savana. Eles conhecem como savana, tá? Então, podem colocar Pantanal e o Cerrado. Pantanal e o Cerrado. Aí, na parte aqui de baixo, ele fala, a atuação de ONGs, como a WWF, tem papel estratégico para dinamizar as ações mundiais visando a conservação ambiental, considerando a importância dos diferentes biomas existentes na América e África para a biodiversidade mundial. Elas contribuem para registrar a delimitação de dezenas de unidades de conservação e ecorregiões e passam a ter uma legislação para tentar protegê-las de impactos decorrentes das ações antrópicas.
Ambos os continentes já contam com centenas de parques nacionais que exercem, em alguma medida, proteção ambiental. No continente africano, um dos mais famosos é o Parque Kruger, situado na África do Sul, que é esse aí que está mostrando, tá, ó, os visitantes, eles vão de carro e os animais ficam soltos, né? É diferente dos zoológicos daqui, que é onde os animais que ficam presos, né? E a gente fica solto ali andando, tá? Aí, é a primeira tarefinha de vocês, tá? Ele fala assim, ó, faça uma pesquisa usando a internet e preencha a tabela a seguir, reunindo os top 5 dos parques nacionais localizados na África e América que você mais gostaria de conhecer. Aí ele fala que não inclua os brasileiros, certo? Então, aqui, quando você vai pesquisar aí do continente americano, não coloca do Brasil, tá, gente? E justifique na coluna correspondente as razões ou critérios que você considerou a sua escolha, tá bom? Ah, porque você gostaria de conhecer o país, porque naquele parque teve alguma notícia que você viu, que você achou interessante, você gostaria de ir lá ver, As pirâmides tá? contam com quarto? Na África? Não é Egito. Não sei. Aí, entenderam a tarefinha, gente? Sim. Sim? Então, vamos para os impactos socioambientais na América agora e na África, tá? Página 42, para quem chegou agora em casa. As grandes interferências humanas sobre o meio estão vinculadas a contextos de interesse comercial, além de condições naturais e também socioeconômicas próprias de cada região. Nesse sentido, os principais impactos ambientais que afetam o continente americano se aproximam mais do contexto latino-americano, naturalmente tropical e geopoliticamente emergente, do que os acontecimentos que se dão no Canadá e nos Estados Unidos, a denominada América Anglo-Saxônica. É óbvio, né, gente? Nos países subdesenvolvidos e nos países emergentes, como é o caso do Brasil, o México e a Argentina, né, quando a gente fala da América Latina, a gente tem os níveis mais altos, né, de impactos socioeconômicos e impactos socioambientais, diferentemente de países desenvolvidos. No caso aqui a gente está falando da América Anglo-Saxônica, do Canadá e dos Estados Unidos, né? Por que tem essa diferença? É por causa da qualidade de vida, é por causa da distribuição de renda, tá, gente? Por causa da educação. Isso tudo é levado em consideração quando você acaba estudando esses impactos socioambientais, tá? A economia, né? A economia faz gerar mais ainda esses impactos socioambientais. Aí a gente tem ali, então, os impactos socioambientais na América Anglo-Saxônica, tá? América Anglo-Saxônica, Canadá e Estados Unidos somente, tá? Os dois países desenvolvidos do continente americano. Nos domínios de clima frio e polar, aqui a gente tem a tundra, lembram-se da tundra, né? A gente já falou dela. Com o permafrost, o que é o permafrost? É aquele solo que é congelado o ano todo, né? E aí, quando chega no verão, o gelo derrete, o solo fica exposto e começa a nascer, então, a tundra. A tundra sempre vai ser encontrada nas extremidades norte do planeta, tá? Não nas áreas polares, né? Porque ali o gelo não derrete nunca. Antes de chegar, então, ali da área polar. E nós estamos no inverno. A gente entrou no inverno no dia 21 de maio. Os IPs estão tudo florescendo agora? Os IPs estão. Tá espalhado na cidade toda, né? Os IPs, todos floridos, coisa mais linda, né? Aí ele fala assim, ó, mesmo com densidade demográfica inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado, e isolados de grandes concentrações urbanas, o litoral ártico e o interior das grandes ilhas que abrigam a tundra e as geleiras continentais constituem paisagens fortemente ameaçadas por intervenções ambientais humanas que ocorrem em terras muito distantes dali. Então, olha só, a gente sempre colocava essa ideia, né, de que, assim, se tem muita gente, tem maior devastação. Não é isso? A gente sempre associa dessa forma.
ali você já viu que tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. E mesmo assim é um dos locais que mais sofrem com a perda da biodiversidade deles, tá? Com ecossistemas naturalmente frágeis, as zonas polares apresentam componentes bióticos, ou seja, espécies vegetais e animais, não muito diversificados e com capacidade de sobreviver a períodos muito distantes, muito distintos de iluminação e variação térmica. O período compreendido entre abril e agosto, principalmente, é marcado pela presença cada vez mais constante da luz solar, que chega a brilhar por dias consecutivos nas áreas mais setentrionais, ou seja, nas áreas mais ao norte. A posição sempre baixa do Sol durante as 24 horas, por dias consecutivos, influi no comportamento das formas de vida e em sua capacidade adaptativa. Sobre a pantanosa tundra do Ártico, no verão, as sombras são longas diante da radiação solar tangencial. Entre outubro e fevereiro, em geral, ocorre o oposto. A ausência de raios solares cria a longa noite de inverno das áreas polares. A tundra no inverno é coberta por camadas de gelo e as formas de vida entram em processo de hibernação, resistindo a esse período extremo. O permafrost, solo das ilhas e litoral do Ártico, onde se desenvolve a tundra, se congela em profundidades que podem chegar a vários metros. Durante o verão, ocorre o degelo e o bioma se caracteriza pela vegetação rasteira e alagadiça, uma vez que o gelo do permafrost derrete, chegando a espessuras de apenas meio metro de gelo. Esse ambiente predominantemente natural e selvagem, contudo, traz sinais de severas influências antrópicas que em algumas de suas paisagens. A presença de metais pesados concentrados em geleiras da Groenlândia e em focas do Ártico, por exemplo, é noticiada há décadas, tá? Gente, outra coisa também que me parece que tem uma exploração, agora uma briga, né, de algumas nações para explorar algumas jazidas de petróleo que foram encontradas justamente lá no Mar do Ártico, lá no Oceano Ártico, tá? E aí a gente já está sendo explorado, tá? Já está sendo explorado. Então, assim, isso também acaba causando os impactos naquele ambiente, tá? Se vai acontecer, já era. Pois esse daqui foi na onde? No Golfo do México, né? Gente, aqui, então, tem outras 2 atividades, já vou pular para elas, tá? Como eu falei para vocês, a gente tem que terminar hoje a apostila, tá, gente? Infelizmente. Identifique no mapa da parte de baixo da página 6 do material de apoio a localização das áreas de tundra e descreva, tá? Então, vamos lá, eu já vou falar para vocês logo, para a gente não precisar ir lá. A tundra situa-se no extremo norte do mundo. A tundra situa-se no extremo norte do mundo. A tundra situa-se no extremo norte do mundo, vírgula, no litoral do Ártico, vírgula, na faixa costeira do Alasca, vírgula, Canadá, vírgula, vírgula, Canadá, vírgula, Groenlândia. Gente, a Groenlândia, deixa eu já explicar para vocês, é aquela parte que fica coladinha ali, ó, com os Estados Unidos. Ó, essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui é Groenlândia. Porém, ela está fisicamente aqui no nosso continente, tá? No continente americano, mas ela não pertence
tá? Aos americanos, ainda pertence, a Groenlândia, né? Ainda pertence à Dinamarca, certo? Depois da Groenlândia, vírgula, Islândia, vírgula, Noruega, vírgula, Finlândia e Rússia. Finlândia e Rússia. Então, essas aí, todas ao norte, vocês viram, né? Essas são as localidades, então, em que a tundra aparece no verão. Agora é verão lá deles. Tá? Então, provavelmente, a tundra já vai aparecer lá. O Canadá chegou a 50 graus. Eu vi isso. Pois é, eu vi isso daí. E tende a piorar. Tende a piorar, tá, gente? Enquanto não entrar... Dá uns 30 aqui pra gente, por favor. Então já, né, gente? No final de semana aqui já vai estar frio, já vai estar calor. Vai estar frio, ó. Jesus, não aguento mais tomar banho. Né? Eu não aguento mais, meu pé parece que tá queimando no meu pé. Parece uma agulha aqui. Vamos ver aqui. Já vai, amanhã já vai fazer 27 graus a máxima, né? A mínima de 13, que é bom, né, gente? Porque chegou a 4, né? Então, aí no sábado já vai estar 28 graus, tá? Vai começar a subir. A mínima de sábado é 13, tá? Geralmente é de madrugada, né? Mas vamos lá. E a B, ele fala assim, quais são os principais impactos sobre o ambiente da tundra, tá? Então, coloquem lá, o aumento da temperatura, o aumento da da atmosfera e das águas. Da atmosfera e das águas. E a extração de recursos minerais. Do solo ártico. Que aí entra aquele problema que eu falei para vocês ali, que é a exploração de petróleo, tá? E a extração de recursos minerais do solo ártico. Do solo. Hã? Do Do solo ártico. Aí depois a gente tem as águas oceânicas contaminadas. Aqui ele está falando ali, deve ser algum vazamento, né, que houve e explodiu, né, da plataforma ali. Em ecossistemas marinhos, na América do Norte, ocorreram os 2 maiores vazamentos de petróleo já registrados. Em 1989, do Alasca, de petróleo, o que equivale a algo entre 257 mil e 750 mil barris de petróleo. Quanto que vale barril? Eu não tenho a mínima noção de quanto tem. Vou colocar uns 5 litros? Não. Muito mais. Vixe, é muito mais. Então, vamos colocar uns 10. Vamos ver aqui quanto... Depende também do barulho, né, Lúcia? Não, tá bom. Ó, já tem até aqui, ó. Meu tamanho. Nossa senhora. É sério? Ah, não. Nossa, parece um número enorme aqui. Não entendi. Os 42 galões americanos que viram. Existem 42 galões americanos. Não, existem, né? 42 americanos que tem isso, mas não fala quanto que é. Quanto que tem um barril mesmo.
Aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó, volume aproximado, 158,98 litros, quase 160 litros. É isso. É isso aqui, quanto vazou. Tá bastante. O pior dos desastres ambientais ocorreu em 2010, quando explodiu a plataforma petrolífera de Deepwater, no Golfo do México, ao sul dos Estados Unidos e a nordeste do México, provocando a morte de 7 trabalhadores e o vazamento correspondente a 5 milhões de barris de petróleo no mar. Pouco depois do acidente, iniciou-se a limpeza da área para mitigar os danos. Por 87 dias, o óleo vazou no mar, espalhando-se por mais de 1.500 quilômetros no litoral sul dos Estados Unidos. Aí a gente tem uma foto. Aqui no Brasil, gente, se não me engano, já teve uma explosão numa plataforma da Petrobras. Não foi aquela vez que ficou tudo atrás de petróleo? Não, aquela vez foi um navio que saiu da Venezuela, tá? Foi um navio grego. Mas segundo o radar diz que foi, né? Só que o que acontece? Como eles sumiram, né? Eles sumiram. Então, até provar, aquele navio já tinha desembarcado, já tinha portado lá, né? Como fala, eu nem sei como é que chama quando ele chega, o navio chega no porto. Eu sei que eles tiraram já. Chegou no destino dele, tá? Chegou no destino, já tinham tirado todo o petróleo dele, já tinham feito a limpeza nele, e aí não tinha mais como provar que foi nele. Porque não tinha mais resíduo, entendeu? Eu ia procurar alguma coisa que eu acabei esquecendo. Aquele desastre, né? Plataforma. Tinha mais pessoas trabalhando nessa plataforma. Tem mais pessoas. Aqui. Aqui, ó, teve uma no Rio de Janeiro, tá? Essa plataforma, deixa eu ver aqui, a P36, que ela chamava, tá? P36 da Petrobras, no campo de Roncador, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, né? E esse acidente acabou ocasionando a morte de 11 trabalhadores, tá? Dos quais 2 tiveram os corpos encontrados, ou seja, os outros até hoje, né? Até hoje não acharam. Gente, é o risco que se corre trabalhar num lugar desse, né? E provavelmente, assim, não sei, não. Nem sei se vão achar, pode. Aí depois a gente tem ali a passagem do Katrina, né, gente? Que foi ali uma coisa que comoveu o planeta inteiro também, né? Acabou com a cidade, né? 2005, isso mesmo, tá? E inundação de Nova Orleans, tá? Então, aí, ali mostra um pedacinho do que foi, o que aconteceu, né, com a passagem do furacão Katrina. A poucos quilômetros ao norte de onde se situa a plataforma de Deepwater, localiza-se o delta do Mississippi. A gente sabe que o Mississippi é o maior rio, lembra que a gente já estudou isso? Isso, tá? Em parte desse leque fluvial, por onde desemboca um dos mais extensos rios do mundo, está a cidade de Nova Orleans, conhecida pela tradição musical. Em 2005, a passagem do furacão Katrina causou o mais grave desastre socioambiental da história dos Estados Unidos. Cerca de 1.500 pessoas morreram, centenas de milhares ficaram desabrigadas e 134 mil casas foram destruídas, principalmente devido ao rompimento de diques que barravam as águas do Mississippi. Quase toda a área urbana de Nova Orleans foi rapidamente tomada pelas águas, principalmente as áreas situadas abaixo do nível do rio e do lago Pontchartrain, não sei falar esse nome não. Aí ele coloca aí, observe a imagem, né, que a gente já viu aí do lado, ficou tudo embaixo d'água, né? E aqui embaixo tem um artigo depois que fala sobre isso, tá? A gente não vai ler esse artigo. Teve um ano depois, no Brasil, não foi? No Brasil, ele quase foi o Catarina, só que
ele não teve essa intensidade. Quando ele se formou dentro do Oceano Atlântico, as imagens de satélite, né, mostravam o vórtice dele muito grande, tá? Só que ele foi perdendo a força quando ele foi chegando na costa brasileira, tá? Graças a Deus, né? Foi perdendo a força. Assim, ele atingiu, né, algumas cidades do litoral ali de Santa Catarina, porém, não houve danos, porque a velocidade dele foi bem menor, nem se compara, né, com o Katrina. Eu acho que o Katrina foi o maior que teve até hoje. Eu não sei qual que é a intensidade dele, tá? Não sei se aqui nessa reportagem deve falar alguma coisa sobre a velocidade. No Brasil é mais difícil ter furacão. Porque a gente tá na área tropical, né? E no centro da placa, então isso não, mas furacão não, a placa tectônica não tem nada a ver com... Exato, terremoto e tsunami, mas não tem nada a ver com isso. Mas ciclone a gente pode ter, né? Hã? Mas ciclone a gente pode ter. Tsunami a gente pode ter? Não. Só se for, nossa, um cara fez um cálculo, tem que ser lá. Sabe por que não tem o tsunami? Porque a placa africana, ela está se distanciando da nossa, ela não está causando impacto. Entendeu? Ela está indo para lá. Então, quando ela vai para lá, ela não tem como ela causar um hipocentro, né? Que é lá no centro, que acontece lá embaixo. Porque aquilo é causado com impacto, tá? Então, a gente aqui, graças a Deus, a gente está livre, tá? Gente, aqui na página 45, ele mostra esse mapa, né? Totalmente modificado. A gente chama esse mapa de anamorfose, tá? Os geógrafos, né? Chama esse mapa de anamorfose. Por quê? Porque ele é totalmente diferente dos outros mapas que a gente conhece. É o mapa mundo. Só que ele está numa configuração diferente. Nesse caso aqui, dá uma olhada em como está a Ásia, super gordinha, né? Rechonchudinha. Olha a África. A África ficou esmilinguida, né? Parece aqueles filmes do Instagram. Faz assim com a cara da pessoa. Então, olha só, ele ficou totalmente distorcido, né? E é essa mesma a intenção do mapa. Esse mapa, gente, ele traz pra gente, ó, os países que mais emitiram o CO2, ou o gás carbônico, né? Por fontes de energia entre essas datas aí. Então, quanto mais gordinho tá, vamos falar assim, né? Maior, então, a quantidade de CO2 emitida por aquele local. Uhum. A senhora é geóloga? Não, sou geógrafa. Qual que é a diferença? Geologia, eu não fiz geologia. Geografia. Ressonância da rocha. Eu não posso ir a campo estudar porque eu não sou formada nisso, né? Mas você é formada em geografia? Geografia, mas eu sou licenciada, eu não sou bacharel. Então é diferente, tá? Por exemplo, quem é bacharel não pode dar aula. Tem que fazer licenciatura. Catarina chegou na hora do lanche. Vai entrar? Ou não vai? Ah, tá. Bom, mas vamos lá. Gente, então aqui esse mapa que eu queria explicar para vocês é isso, tá? Quando vocês virem esses mapas assim, todo diferente, tá? Ele é chamado de anamorfose, tá bom? É muito utilizado em geografia, certo? Muito utilizado. Nesse caso aqui, então, os países que, ou no caso aqui, os continentes, né? Que aparece mais, né, rechonchudinho, mais gordinho, quer dizer que mais emitiram o CO2 na atmosfera entre essas datas aí, ó, de 1850 a 2007, certo? Então, quanto mais magrinho, quer dizer que menos ele emitiu. Tem vários tipos, tá, gente, desses mapas aqui. Essas distorções são bem legais da gente estudar. Aí, depois a gente tem ali as grandes cidades e seu microclima. Deixa eu só voltar. Aqui nessas duas partes, gente, ficou dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Essa conteúdo eles não vai usar para nada, né? A gente não vai ter prova dele, né? Mas é assim, gente, não é que a gente não vai usar, um conteúdo, ele acaba... Você pode sentar aqui, Lucas? É porque aí eu não consigo enxergar ali, ó. Por favor. É que essas carteiras, a minha mesa, essas carteiras, elas estão... Ficou num lugar... Eu acho que a minha carteira tinha que ficar ali na frente. Eu nem uso quadro, então para mim... Agora, para professor que usa quadro, fica difícil, né? Assim, já faz isso. Então, A coloca ali. eu até esqueci. Ah, tá.
um conteúdo, ele puxa o outro. Então, por exemplo, não tem como... a gente já viu coisa de vegetação aqui, não vimos? A gente não está falando sobre isso agora. A gente está falando sobre impactos socioambientais, mas a gente já estudou vegetação lá atrás. Tá? Então, assim, um assunto puxa o outro. Então, não é que... Você não vai ter a prova sobre esse conteúdo. Mas lá na frente, no próximo capítulo, né? Depois das nossas férias, eu posso... o livro, ele pode trazer alguma coisa que a gente está estudando agora. Então, não tem como eu passar reto, senão vocês vão ficar mais, o que é isso, né? Eu nunca vi isso. Tá? Então, assim, não tem como você pular. Eu pulo as reportagens, né? As reportagens eu pulo, tá? Mas o conteúdo mesmo não tem como. Olha só, aqui embaixo mesmo, essa imagem aqui, vocês já viram? Essa imagem aqui, ó. Do 7º ano. Vocês já viram essa imagem. Tá vendo como que uma coisa puxa a outra? Sempre vai resgatar alguma coisa lá de trás. Então, ali a gente vai falar, então, agora um pouquinho das grandes cidades e seu microclima. Nessa paisagem aqui, ó, tá vendo? Que a gente não consegue observar o horizonte da paisagem, né? Olha só, lá ao fundo você não consegue observar, você consegue enxergar aqui na frente. Lá no fundo você não consegue, porque tem essa névoa, né? Em cima, que parece uma neblina, mas não é neblina, né? É o smog, tá? Muito bem, é o smog. Que é o quê, gente, o smog? É poluição, né? É o ar poluído que tá ali, né? Pairando. Aí ele fala assim, a expansão urbana, tá? Cresce com a impermeabilização do solo, contribui para amplificar problemas como a erosão em encostas e inundações no fundo dos vales. Tais processos ocorrem tanto em áreas economicamente mais desenvolvidas, como na América do Norte, quanto nas menos assistidas da África e América Latina. Na atmosfera das metrópoles, a grande quantidade de resíduos liberados pelas indústrias ou pelo espaçamento de veículos compõe um microclima com características que se diferem das áreas situadas em seu entorno. Ele se caracteriza pela ilha de calor, em que o crescimento da temperatura se dá nos bairros mais arborizados, as áreas mais densamente edificadas. A gente já sabe que essa parte aqui de baixo, onde eu falei para vocês, essa ilustração aqui, ó, vocês já viram, né? Ela está mostrando justamente as ilhas de calor, tá? Olha só a temperatura aqui que está pela linha vermelha. Quando chega no centro da cidade, aonde tem muito mais prédios, né? Onde as ruas são todas asfaltadas, aonde quase não tem árvore. O que acontece com a temperatura? Ela vai lá em cima. A partir do momento que você vai se distanciando do centro da cidade, ó, tanto para um lado como para o outro, vai crescendo ó, o número de árvores, as casas, né, elas são mais distanciadas umas das outras. Pode ter rua pavimentada? Tudo bem, só que ela tem mais verde, ela tem mais áreas verdes, tá? Com isso, a temperatura ela vai diminuindo. Essas são as ilhas de calor, tá, gente? Aquela concentração ali que a gente mais encontra aqui no centro da cidade, tá? Pode. Aí, ele fala assim, nos períodos mais secos, frequentemente no inverno, pode ocorrer a inversão térmica, quando uma camada de ar mais frio se forma a baixa altitude. Essa camada impede a subida de ar mais aquecido e rente ao solo, de modo que a poluição fica estagnada sobre a cidade, em vez de se dispersar. Em tais condições, aumenta o índice de casos de asma, bronquite ou outras doenças respiratórias ou pulmonares na população. Nas proximidades dos polos petroquímicos e áreas industriais podem ocorrer precipitações ácidas, afetando mais diretamente as plantas, bem como as construções humanas. São as chuvas ácidas, né, que ocorrem depois que, quando vem a chuva, né, essa poluição que fica pairada ali no ar, ela vai descer quando tiver chuva, tá? E como ali o ar está rodeado, vamos falar, está cheio, né, de gás carbônico, pairando, quando ela desce em forma de chuva ácida. Ah, mas vai, né, danificar a pele da gente se a gente tomar essa chuva ácida? Não, né, gente? Não é bem assim, tá? A não ser que você todo dia tem tomando banho ali de chuva ácida. Logicamente, depois ela acaba prejudicando a nossa pele.
Mas as partes mais sensíveis, como as plantações, né? Elas queimam, acabam queimando as plantas, tá, gente? A folhagem das plantações. E em alguns casos mais graves, que é o que acontece na Europa, que vocês vão estudar o ano que vem, no 9º ano, tem muito isso, tá, de chuva ácida. Então, tem algumas estátuas, né, aquelas estátuas que ficam em cima das catedrais, que chamam de gárgulas, né, elas já têm, assim, a figura dela, da cara dela, toda desfigurada já, por causa da chuva ácida, e aquilo é feito de concreto, tá? Então, a constante chuva ácida acaba, sim, derretendo, né, parte até do concreto. Oi. Assim, ela não vai derreter a nossa pele, mas pode causar, tipo, uma alergia, não pode? Pode causar se você ficar constantemente, né, gente? Tomando banho de chuva ácida. Aqui a gente não, graças a Deus, a gente não tem muito isso, né? Só que, assim, por exemplo, o nosso inverno, ele é seco, né? A nossa estação do inverno é seca. Então, sempre acontece essa parte do smog no centro da cidade. Às vezes, no bairro, a gente quase não percebe, porque tem mais verde, né? E a gente sabe que as árvores, elas fazem, né, aquele sistema da fotossíntese, né? Agora, lá no centro da cidade, não. Ele fica pairado mesmo. Enquanto não chove, aquilo não some, tá? Aí depois ele fala, quando grandes cidades, principalmente dotadas de polos industriais, situam-se a uma depressão, ou seja, na parte mais baixa do relevo, né, cercada por formações de relevo mais elevadas, a concentração de poluentes em sua atmosfera se torna mais constante e intensa. A cidade do México, Santiago, São Paulo e Los Angeles, frequentemente cobertas por neblinas de poluentes, são exemplos de tais condições, tá? E aí ele coloca ali, essa paisagem é lá de Los Angeles, tá? Então, ali, como eu estava falando para vocês, os prédios que estão lá no fundo, a gente não consegue observar por causa, então, dessa neblina, né? Vamos falar assim, tá? Aí a gente tem aqui embaixo a produção e consumo elevados de fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis, ou mesmo nuclear, podem tornar áreas mais vulneráveis em graves problemas socioambientais. Identifique no texto ou pesquise outras informações que exemplifiquem a situação para a América anglo-saxônica. Então, vamos lá. Ocorrências de chuvas ácidas. Ocorrências de chuvas ácidas. Regiões de concentração industrial. Vírgula. Oi, Ana. Ah, sim, tá, eu vou repetir, tá, gente? Ocorrência de chuvas ácidas. A ocorrência de chuvas ácidas em regiões de concentração industrial. Em regiões de concentração industrial, vírgula, principalmente petroquímica, tudo junto, tá? Petroquímica,
ou relacionada a craseado, extração do carvão mineral. Certo? Gente, a questão 2 e 3 para fazer no caderno, eu vou só ler ela para vocês, tá? Ele fala assim, ó, e vamos comentar também. Na 2 ele fala, furacões, como o que arrasou Nova Orleans em 2005, e tsunamis, são fenômenos naturais. Tragédias por eles provocadas, afetando milhares de pessoas, tem também a contribuição humana, né? E aí explique, não é só fenômeno natural, né? Aí ele fala aqui, ó, a forma de ocupação do espaço é um dos responsáveis por tragédias como a do Katrina, populações que se concentram em áreas baixas, muito próximas a rios e a orla marinha são combinados a outros fatores mais vulneráveis a eventos como a passagem de furacões e a ocorrência de tsunamis, tá? A gente também tem um exemplo também para falar para vocês de tsunami que acabou atingindo, mas não teve muitos mortos, ainda bem, né? Foi um furacão que teve a gente vai falar da Ásia, tá, gente? Não é o nosso foco, né? Lá no Japão, exatamente. Lá em Fukushima, tá? Lá em Fukushima, no Japão. O que aconteceu? A cidade de Fukushima era muito próxima ao litoral. Muito próximo ao litoral. Só que lá a gente já sabe que eles têm aqueles sistemas altíssimos, né, gente, de proteção, com sirenes, né, para falar de furacões, né, que tá vindo furacões. Outro som de sirene é para falar de tsunamis, é uma coisa de louco, né? As crianças aprendem na escola desde pequenininho a distinguir qual que é o som relacionado a qual catástrofe natural que tá vindo. Tá, então, assim, gente, para vocês terem uma ideia, eles têm salas de aulas montadas, né, em cima de molas gigantescas, que aí eles colocam as carteiras, as crianças, tudo igualzinho vai para a escola. Ah, hoje é dia de simulação, tá? Então, eles vão para dentro daquela sala de aula que já está toda montada e eles começam a tremer aquela sala de aula, simulando um terremoto para ensinar as crianças a se protegerem. Gente, é uma coisa de louco, assim, desde piquititinho. Os piquititinhos já vão lá, entendeu? Já corre para debaixo das carteiras, já fica, sabe, longe, assim. Treinamento mesmo, tá, gente? Porque, infelizmente, é a rotina deles. Né? E aí teve, assim, esse tsunami imenso, né, lá em Fukushima, que acabou atingindo uma usina nuclear, tá? Acabou atingindo uma usina nuclear, teve ali um reator que pegou fogo, explodiu, teve a contaminação radioativa. Então, assim, além de ter, né, a catástrofe natural que foi causada pelo tsunami, ainda teve a radiológica, tá? Que foi a destruição ali de um dos reatores. Mas as pessoas, elas, graças a Deus, né, por causa das sirenes, elas evacuaram o local. Aí, na questão 3, a gente tem essa imagem que eu já tinha falado para vocês. Aqui, fenômeno climático urbano, ela se relaciona, né? A gente já sabe que são as ilhas de calor, tá, gente? As ilhas de calor, que ali, a gente sabe que no centro da cidade, por haver mais prédios, áreas mais pavimentadas, menos árvores, elas acontecem com maior intensidade. No retrasado, no 19, eu quase morri. Eu estava quase morrendo. Aí, vamos lá. Impactos socioambientais na América Latina e na África agora, tá, gente? Até agora a gente falou da América anglo-saxônica, né? Agora a gente vai falar da América Latina e da África, a gente já sabe, são os mais, né? A classe um pouquinho mais, pouquinho não, né?
um pouquinho mais baixa do que a da América anglo-saxônica, né? Aí a gente já começa a ver as piores, né? Os piores tipos de tragédia aí, ó. A extração em grande escala de recursos naturais explica boa parte dos impactos sobre o ambiente, cujas consequências recaem sobre a própria sociedade, por atingir de modo inseparável o ambiente e a sociedade, é que os denominamos impactos socioambientais. Nas regiões menos desenvolvidas, como na maior parte da África e da América Latina, as populações são geralmente mais vulneráveis a esses impactos, tendo menos condições de evitá-los, ou, ao menos, de diminuir seus efeitos. Quando atingidas por algum fenômeno natural, também são essas populações que apresentam mais dificuldade de retornar na sua rotina, necessitando abrigo, ajuda com medicamentos, alimentos, roupas, entre outros itens essenciais. Gente, é uma coisa de louco, que nem quando a gente viu ali que do furacão Katrina, ele acabou com, vamos falar, com 80% da cidade. Tá? 80% da cidade. Só que o governo, né, vamos falar assim, ele se resguarda tanto para certos tipos, né, de ocorrência, de catástrofes, que a cidade de Nova Orleans ela não demorou muito tempo para ser reconstruída e as pessoas conseguiram voltar para suas casas. Tá? Então, assim, já aqui no Brasil, vamos falar da nossa realidade, né? Já é tão diferente que até hoje as pessoas lá de Brumadinho não conseguiram voltar para casa. Por quê? Porque não tem mais casa. Nem receber, nem de Mariana, e nem receber o que elas deveriam receber pelas perdas que elas tiveram. As perdas materiais que elas tiveram. Tá? Então, teve fazendas ou áreas rurais ali, né, que vinha de anos, né, dentro daquela família, e que tudo foi devastado, e até hoje está naquela briga judicial, porque a Vale não quer pagar tudo aquilo de dinheiro que o Ministério Público quer que ela pague para as famílias. Tá? Então, olha só como... E aí, o poder público, né, o poder público não faz nada para ajudar aquelas famílias que estão sem nada. Se fosse fácil, se fosse tão fácil assim, mas não é fácil. Gente, a gente sabe que principalmente essas empresas, essas empresas mais que têm muita renda, né, elas acabam comprando, né, gente, comprando muita coisa, inclusive juízes, né, a gente sabe disso. Isso aí, infelizmente, a corrupção ela está embrenhada em tudo quanto é canto, né? A gente que acha que é só na política, não é não. Não é só na política, não, gente, tem muita, né? Não é só no Brasil, é em tudo quanto é lugar, tá? Infelizmente. Aí, ele mostra aqui, ó, primeiro, tem duas imagens, né? Vamos analisar aí, ó. Profundas erosões no solo decorrentes da derrubada da floresta tropical em Madagascar, né? A gente já sabe que a gente está falando do continente africano. Gente, destruíram a vegetação, tiraram tudo que tinha ali, né, da vegetação, e olha o que aconteceu aí com o solo, ele foi desmoronando, tá? E depois, aqui embaixo, ele mostra outra realidade lá no Peru, ó. A área ilegal de mineração a céu aberto expõe graves impactos ambientais em Boca, Colorado, lá no Peru, tá? Gente, isso quando eles aqui no Brasil também tem, tá? Esses tipos de mineração ilegal a céu aberto. Eles acabam destruindo, não é só a vegetação do local, eles acabam destruindo o curso daquele rio. Porque para fazer mineração, principalmente de metais preciosos como o ouro, né? Precisa de água, tá? E aí, como que eles fazem para achar o ouro? Eles jogam mercúrio dentro daquela água. E aí já polui o rio, né? Já não nasce mais nada naquele rio, não consegue ter vida mais naquele rio, tá? E por onde ele vai passando, ele vai causando destruição. Certo? Então, é isso, ó. Essa água aqui deve estar toda contaminada de mercúrio, tá? Aí ele coloca aqui, ó. As florestas tropicais recobrem parte da América Central, da América do Sul, da África Central. A gente sabe que aquela faixa climática ali, bem no meio, né? Por isso que tem ali, ó, tá? Atualmente, o subcontinente sul-americano está a maior extensão das florestas tropicais remanescentes do mundo.
Remanescentes é original, é o que resta do original. A gente chama de remanescente, tá? A maior parcela corresponde à floresta amazônica, cuja área de aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados é compartilhada por 9 países. Na África, restam menos de 10% dos quase 7 milhões de quilômetros quadrados de florestas tropicais que havia originalmente, tá? Então, tem bem pouquinho lá já. Quase toda a área que ainda conserva os aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados de floresta se situa na bacia do Congo, na região equatorial do continente. Deixa eu ver se mais aqui para baixo. Vamos mais aqui para baixo, tá? Que ali ele fala muito dessas coisas aqui, da descrição do local, né? Vou aqui, ó. Entre as diferentes atividades que mais contribuem para o elevado índice de desmatamento nos continentes americano e africano está a mineração. Além da ampliação da área desflorestada em muitos países africanos, esta atividade colabora para outra forma de degradação, a das relações sociais. Por se tratar de um modelo concentrador de renda e, na maioria das vezes, explorador de mão de obra, e ainda pelas características do trabalho árduo em condições precárias, as áreas de extração de minério são comumente regiões de divisas sociais e étnicas, grupos rivais e, por fim, elevados índices de violência. A gente vê isso muito lá na África, né? Essas tribos, né, rivais. Eu já comentei isso com vocês, até falei de um filme para vocês assistirem chamado Diamante de Sangue, tá, gente? Que retrata bastante isso. Depois a gente tem o Haiti, país do Caribe, localizado na parte oeste da ilha de São Domingos. A perspectiva de desenvolvimento socioeconômico do país, com base na extração da bauxita, por décadas, se esvaiu juntamente com o mineral explorado. A exploração desse e de outros minérios, realizada principalmente nas encostas das serras que fazem fronteira com a República Dominicana, país economicamente mais desenvolvido que ocupa a parte leste da ilha, devastou quase todas as áreas de florestas tropicais, deixando o solo descoberto e exposto. As chuvas torrenciais, no verão, continuaram a acontecer, e com elas a erosão e deslizamento de encostas se intensificou. Rios e vales, com frequência, ficam parcialmente soterrados com lama e outros sedimentos transportados pelas enxurradas. Hoje, quase não há mata, minério ou solos férteis e conservados no território haitiano, o que limita muito o potencial de desenvolvimento social e econômico do país e de sua população. Agrava a situação do fato de o Haiti se localizar na rota dos furacões do Caribe, que costumam perturbar a região durante os meses de verão e início de outono, e em áreas tectonicamente sujeitas a eventuais terremotos. Nesse contexto, é compreensível que o Haiti esteja entre os maiores emissores de migrantes e refugiados para os demais países americanos, entre os quais figura com destaque o Brasil, conforme vimos no capítulo 3. Ali a gente tem a fronteira entre o Haiti e a República Dominicana, né? Países situados na Ilha Hispaniola. Você não cansa de ler, não? Canso. Canso bastante. Não, você não diz ou conversar. Aí ele fala ali, de acordo com a imagem acima, o texto a seguir responda. Vista de avião, a fronteira parece uma linha abrupta e serrilhada, cortada arbitrariamente através da ilha com uma faca. De um lado, a leste da linha, uma paisagem mais escura, mais verde, o lado dominicano. De outro, a oeste da linha, uma paisagem mais pálida e mais marrom, o lado haitiano. Ele está falando dessa imagem aí em cima, tá, gente? Ó. Em muitos lugares na fronteira é possível olhar para leste e se deparar com florestas de pinheiros, e então voltar-se para o oeste e nada ver além de campos quase desprovidos de árvores. Então, isso na própria fronteira, né, entre um país e outro, você observa isso. Faz de conta aqui, ó, você está aqui em cima da linha. Você está em cima dessa linha.
A hora que você vira para o lado de lá, da República Dominicana, você vê uma floresta fechada. E a hora que você se vira para o outro lado, você só vê devastação. É isso que ele está querendo falar aqui. Aí ele fala ali, resuma com suas palavras o tema retratado, tá? No texto. Então, aqui é uma resposta pessoal, tá, gente? Para ajudar aqui, eu já vou responder a 2 aí para vocês. A 1 vocês vão elaborar, tá? Na 2, ele fala assim, ó, explorada desde o século XVI, as florestas do Haiti, mais recentemente, entre as décadas de 70 e 90, foram devastadas quase sua totalidade. Qual é o principal fator responsável pelo desmatamento, tá? A mineração, tá, gente? A mineração foi o principal fator responsável pela destruição, então, dessa parte, né, da vegetação lá do Haiti. E a questão número 1, vocês vão fazer aí, tá? Vou dar 2 minutinhos, rapidão. Deixa eu falar com a minha irmã aqui. Não entendi nada. Meu Deus, meu primo mora em Bonito. Ele mandou a foto de como amanheceu lá a casa dele. Uhum. Falando que Olha o gelo em cima do carro dele. Ó, raspou assim, ó. Mandou a foto para eu ver. Deixa eu ver. Do meu primo, ele mora numa chácara. Olha lá. Escreveu em cima do carro. Será que tá frio? Será que tá frio? Dá uma olhada. Hoje. Olha lá, gente. Ele está a 500 quilômetros Queria, de né? distância. Do 7 do 21. Mano, amigo, mora muito longe. Olha, gente, em cima do... Olha, olha o chão. Isso, Que 5 massa. quilômetros de distância. Ó, só pra xingar. Gente, em cima. Olha em cima. Olha, grosso gelo, hein? Eu teria maturidade pra isso, né? Um friozinho mais ou menos. Friozinho mais ou menos. Friozinho mais ou menos. Sora, meu tio, meu avô, né, de Cascavel, ele mandou foto, tava tudo branco. Ai, gente do céu, eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para esse frio, gente. Senhora solicitando isso. Vai lá, fala. Que isso? Tem 16 graus, a gente vai na praia. Conseguiram fazer, gente, a primeira? Sim. Sim? Então, ele fala ali, a extração mineral e o avanço da agropecuária, principalmente a destinada ao comércio internacional, têm sido os principais responsáveis pela redução das áreas de florestas tropicais na África e na América Latina. No mapa da página seguinte, observa o chamado Arco do Desmatamento, que se estende pela área sul e leste da região amazônica em território brasileiro. Gente,
é essa imagem que ele está mostrando aí nesse mapa. Olha, o arco do desmatamento na Amazônia, tá? A gente está falando da Amazônia. Gente, o que é isso? Posso saber? É para todo mundo saber, Catarina? Se for para todo mundo saber, então vamos colocar no quadro. Depois você mostra, né? Não na hora da aula. Então, a gente tem aqui o arco do desmatamento na Amazônia Legal, tá, gente? A gente consegue perceber nessa parte em vermelho, tá? Mas é muito grande, né? No mapa parece que é pequeno, né? Mas a gente sabe, nem sabe, na verdade, o total dessa área. Pessoalmente, a gente não sabe, tá? Então, olha só. Lembrando que esses dados aqui, ó... Não, o acesso a essa imagem, né, foi em 2018, tá? Aqui nem fala de que ano que é. Fala de 2016. Vamos lá ver se é. Tais atividades são responsáveis também pelo rápido processo de redução de formações vegetais nos domínios das savanas. Em meio século, as savanas da África sofreram recuo de 2/3 da área que havia em 1960, afetando a fauna africana. No Cerrado, domínio de savana no Brasil, os índices de degradação da vegetação original também atingem proporções altas, ao mesmo tempo que as unidades federativas do Centro-Oeste, região onde predomina, se tornam os principais produtores e exportadores de soja, tá? Eles vão devastando, então, essa área, principalmente aqui, né, no Mato Grosso ali, ó, olha a área da Amazônia Legal que está dentro do Mato Grosso, tá, gente? Quase não existe mais, é aqui, ó, essa partezinha aqui, ó. E muitas dessas áreas, elas foram devastadas justamente para dar lugar para as áreas de cultivo, tá? Então, e foram devastadas de forma ilegal, tá? A gente sabe, né, que aí eles entram na justiça, isso aqui, lá demora anos, né? Anos e anos. Então, até lá, o cara já utilizou aquela terra, muitas vezes ele já até ficou mais milionário do que ele já era, né? Só cultivando ali, porque a justiça no Brasil é muito morosa, né? A conservação de florestas, savanas e pradarias, em contrapartida, pode garantir a manutenção de outros ecossistemas que se relacionam a eles ou que estes neles... Nossa, ixi, Maria, me confundi toda aqui agora, peraí. De outros ecossistemas que se relacionam a eles ou que estão neles inseridos. Unidades de conservação, que englobam parte do Cerrado do Tocantins, por exemplo, protege um importante patrimônio geológico e arqueológico, o Jalapão, né? A gente tem essa paisagem aí do lado, é um contraste, né, o Jalapão. Ele tem as áreas de vegetação, da mata fechada, aí logo depois ele tem aquela mar de areia, né, parece um deserto, e depois eles têm umas cavernas com água cristalina. Então, assim, eles têm paisagens, assim, lindíssimas. A novela, ela retratava bastante algumas, exatamente, Nossa, algumas partes. Eu perdi meu tempo aqui esses dias, tinha uma pessoa que foi pro Jalapão, que ela conhece mar de areia, escorregou. Aí depois aqui embaixo ele mostra lá em Madagascar a formação rochosa, né? Deixa eu ver o que ele fala aqui. A conservação das savanas norte de Madagascar, assim como no Cerrado, como é denominada a vegetação da savana no Brasil, contribui para a manutenção de paisagens naturais atrativas junto aos relevos e vegetações locais. Vou virar já, tá, gente? Porque daqui a pouco já acaba a aula. 8h33, menino. A gente tem outra atividade que a gente só vai comentar, tá? Ele fala assim, populações de regiões menos desenvolvidas, como as da África e América Latina, são mais vulneráveis a impactos socioambientais. Você concorda com essa informação? Aí era uma questão de cunho pessoal. Hã? Então, mas aí... não, tem sim. Tem aquela tabela lá, ó. Tem aquela tabela. Mas vamos ver aqui, ó. Ele fala assim,
populações de regiões menos desenvolvidas, como as da África e da América, são mais vulneráveis a impactos socioambientais? Sim. Aí aqui a resposta de vocês, né? Ele fala, você concorda com essa afirmação? A meu ver, sim. Às vezes vocês podem ter opiniões diferentes, tá? Pode pensar diferente. Mas a meu ver tem, tá? Tem essa afirmativa está correta, sim, tá? Porque a gente sabe, né? Países menos desenvolvidos, a pessoa tem menos condições, né, de morar, de ter uma moradia, de ter trabalho, de ter educação, saúde, né? Em áreas urbanizadas, né? E aí ela acaba engrossando o caldo lá nas comunidades, que acaba devastando aquele local para poder ter onde morar, tá? Então, aí ele fala, desertos são domínios que existem há muito mais tempo que a presença humana no planeta. Contudo, a desertificação corresponde ao processo de expansão dos desertos, muitas vezes devido ao uso inadequado do solo pelas sociedades humanas. Ou seja, embora os desertos tenham origem natural, a expansão mundial desse domínio ou a desertificação é um processo que atualmente é intensificado pela utilização inadequada dos solos e extração não planejada dos recursos. Estudos da ONU indicam que, se o ritmo de desertificação desse início do século XXI prosseguir até 2050, o mundo perderá uma área de terras produtivas equivalente ao território brasileiro. Tá, gente? Quando se tem esse processo de desertificação do solo, ele não tem mais nutrientes. Então, você pode querer plantar qualquer coisa ali que não vai dar nada, tá? Aqui no Brasil, isso já está ocorrendo, lá na região sul, tá? Lembram-se que a gente viu isso no ano passado, que a gente chama de arenização do solo, onde tem o pisoteio, né, intensivo do gado, tá? A falta de chuva, o clima que é seco, é frio, mas é seco. Então, tudo isso acaba contribuindo para aquele solo perder os nutrientes dele. E aí, perder os nutrientes não adianta, tá, gente? Não adianta. Aí a gente tem aqui o mapa das regiões áridas e semiáridas que estão vulneráveis, né, à desertificação e suas categorias, tá? Ali a categoria está em cor, né, por cor. A gente tem áreas hiperáridas, que são onde tem os desertos, né, que está ali pela coloração vermelha. Depois a gente tem as áridas, em laranja. Em amarelo, as áreas semiáridas. E em verde a gente tem áreas subúmidas, secas, tá? Deixa eu ver, ó, tem uma parte dessa subúmida seca que fica no Nordeste. Provavelmente deve ser ali na parte do sertão, que não recebe a umidade por causa do Planalto da Borborema, lembra? Aí, consequentemente, ele vai ficando seco, tá? Mas, de vez em quando chove, né? Quando tem sorte. Esse ano choveu, né? Esse ano teve chuva lá no Nordeste. Mais de 40%, então, de áreas agrícolas e cerca de 2 bilhões de pessoas, quase todas em países em desenvolvimento, estão localizadas nas áreas de desertificação e suscetíveis ao fenômeno. No Brasil, a área vulnerável à desertificação situa-se sob o domínio da Caatinga, em especial no interior da região Nordeste, afetando cerca de 30 milhões de pessoas, 85% dos quais em situação de pobreza, que aí é o caso do sertão, tá? Períodos extraordinariamente longos de seca ocorridos nas décadas de 1930 no meio oeste dos Estados Unidos e em 70 no Sahel, levaram a comunidade internacional a se mobilizar em relação ao problema de desertificação, culminando com a Conferência Internacional das Nações Unidas para combate à desertificação em 77 em Nairobi, no Quênia. Vira lá. Falta pouco, né, gente? Nem eu aguento mais também. 51 agora.
A gente tem ali o controle das águas do Rio Nilo, tá? Primeiro a gente tem um barco ali, turístico, no Lago de Nasser, lá no Egito. Depois aqui embaixo a gente tem a vista panorâmica do templo de Ramsés II, Ramsés II, né? Em Abu Simbel, às margens do Lago Nasser, também no Egito, tá? São dois momentos, né? Vamos falar assim, dois locais diferentes aí do mesmo lago. E em épocas diferentes, né, também. Aí ele fala ali, a atual sociedade egípcia, assim como a antiga civilização, vive em estreita relação com o rio Nilo, único rio permanente a atravessar as terras áridas do Nordeste africano, abastecido desde as montanhas e lagos da África Oriental, apresenta uma vazão mais intensa durante os meses de verão, quando o período é úmido, o período de umidade é maior na Etiópia, de onde vem o Nilo Azul, um dos principais formadores, né, que deve ser o afluente, né, do rio Nasser, né, ou do rio Nilo. Desde os tempos dos antigos faraós, a ideia de distribuir a descarga do rio ao longo do ano era o que norteava os projetos para a execução de grandes obras. A mais ambiciosa delas, contudo, foi concluída em 1970, a grande barragem de Assuã. O Lago Nasser, criado pelo represamento, abrange uma parte de 5.700 km² e tem capacidade de armazenar água acima das necessidades de regularização das variações da vazão do rio. Gente, vou passar isso aqui, tá? Não vou passar, passa aqui. Vamos falar aqui da expansão urbana em área de risco, tá? E essa imagem aqui a gente vê, né? Essa primeira aqui, ó. Esse aqui é muito comum aqui no Brasil, gente. Muito comum, principalmente lá na região sudeste, porque lá na região sudeste, o relevo de lá é acidentado, né? São áreas de planalto, tá? Então, é mais fácil ocorrer esse tipo de deslizamento de terra, porque as pessoas elas vão construir nessas áreas mais altas, já que os relevos, a maioria deles é acidentado, tá? Então, não tem... Mas, assim, se for uma chapada, eu posso construir lá em cima? Depende se a chapada for tombada como patrimônio, não pode, né? Aí não pode, tá? Se não for, eu posso. O deslizamento ocorre por causa da retirada das árvores, né? Por causa da retirada da vegetação. Se construir casa, só que não tirar a árvore. Não tem como, vai ter espaço. Exatamente, aí você vai construir na onde? Construir em cima da árvore, então. Exatamente, você arroda só um pouco, no espaço da casa. Entendi. Você fazer de uma forma ambientalmente mais correta um pouquinho. Diminui as chances de deslizamento. Diminui. Mas você sabe o que acontece? Só um pouquinho. Sabe o que acontece? É que, assim, essas áreas de ocupação, elas são ocupadas desenfreadamente, tá? Não tem um engenheiro que vai lá e constrói, faz toda a planta da sua casa. Pessoal, eu vou retirar essas árvores aqui para a gente construir a casa e não vai ter perigo nenhum de desabamento. Logicamente, você está pagando um engenheiro para fazer aquele trabalho para você, né? Ele vai estudar o solo, tudo, né? Porque a casa tem que ter fundação, tá? Agora, nas comunidades é diferente. Aonde tem um bequinho, eles estão lá entrando para fazer as casas deles. Eles não têm uma casa ou uma parede de tijolos ser construídas, mais de um dia, né? Que é a parte de concreto. Levantar tudo aquilo que vai em cima da nossa cabeça. Não é só pegar aqui, ó, vou tirar essa terra e já começa a botar os tijolos
aqui já subo. Que não tem embaixo, não tem fundação nenhuma. E constrói 3, 4 andar em cima daquilo ali. É lógico que vai cair. Esses dias aconteceu. Até estavam falando que aquele prédio, né, que embaixo era um mercadinho, não sei o que era, que a família também trabalhava, eles moravam na parte de cima, que eles alugavam de um miliciano até, né, não sei o que aconteceu, que acho que era isso, né, o prédio. Ou seja, aquele prédio, ele foi construído sem nenhum tipo de engenharia, tá? De forma totalmente regular, porque aquela parte ali não era para ter nenhuma casa, mas ali a gente já sabe que tá tomado, né, não tem jeito, tá? E aí, o que aconteceu? Aconteceu o pior. A família inteira morreu. A família... Não, acho que salvou uma moça, né? Uma mocinha salvou. Então, assim... Eu acho que ela era irmã da vítima. Ela morava junto... Eu acho que era isso. Ela morava junto com a irmã. Então, assim... Não sei. Se ela for boa de saúde, né, ela vai trabalhar. Então, assim, gente, hoje para aposentar tá muito difícil. Eu acho que receber indenização, eu prefiro que... Ela não vai receber indenização, porque aquilo, lá onde ela estava morando, era uma construção irregular. Mas então, foi culpa... Por exemplo, ela... Mas e quem que vai achar o miliciano que construiu, que manda lá? Quem que acha? Não acha. Entendeu? Mas não tem seguro. Ah, sim, a pessoa quando vai morar lá, ela acha que é seguro, né? Mas... Não. Não, vai pegar aqueles construtores que... Eles pegam aqueles pedreiros, gente, que pega, faz serviço para qualquer pessoa. A pessoa precisa trabalhar e, logicamente, que ele vai pegar o serviço. Mas a culpa não foi dele que construiu. Entendeu? Porque assim, você... Ah, eu posso construir uma parte lá na minha casa, eu contrato um pedreiro. Beleza. Mas também é de minha responsabilidade, antes de eu contratar aquele pedreiro, pegar e contratar um engenheiro, ou, como a obra é pequena, né? Pode ser, não precisa ser engenheiro, pode ser um arquiteto. Tá? O arquiteto, ele faz também a planta para você. Nossa, então, assim, aí depois eu faço a minha contratação daquele meu pedreiro, mas eu teria que ter a planta. Mas não acontece, né? Ô, prof, sabe uma série que se passa lá para os anos 70, nos Estados Unidos, eles têm que pegar eles têm que negociar com o quarto bebê, eles tinham que ir lá na prefeitura, fazer um documento para poder construir. Sim, lá é muito, eu sei, lá eu assisto bastante esses negócios de reforma e construção que passa na Netflix. Eu adoro Irmãos à Obra. Então, assim, tudo é regularizado. Você vê, o meio metro que ele for colocar para frente da casa, ele tem que pedir autorização na prefeitura. Entendeu? Então, assim, o sistema deles lá é muito mais rígido, entendeu, do que aqui. Lá nos Estados Unidos. Eu tenho uma pergunta. Eu vi uma notícia, uma pedra grande. Eu vi outra, só um pouquinho. Você já falou dessa pedra que rachou, não sei no quê. Mas como fala rachou? Tá falando de dar um meio, nada. Isso eu não sei, não vi. Professor, eu vi uma construção desses irmãos aí, e era tipo assim, só um terreno atrás da casa da pessoa, depois uma piscina com um monte de lojas. Umas cavernas, também, tipo. Mas não é dos Irmãos à Obra, isso é Piscinas Espetaculares, eu também adoro assistir. Eu já vi isso aí já, ele fez até um escorregador de pedra, assim, na piscina, sai até fogo da piscina, uma coisa de louco. Eles colocam pedra e fez uma sauna embaixo. Mas eu falo assim, teve um que eu vi uma vez que ele queria transformar a garagem em uma sala, ou um quarto, uma coisa assim, entendeu? Que queria transformar a garagem, não conseguiram fazer. Porque aquele cômodo foi construído, não foi para abrigar pessoas, entendeu? Então, a prefeitura não deixou. Então, se ele quisesse fazer o quarto ali onde era a garagem, ele ia ter que pagar outra planta. Ia ficar muito mais caro, porque é caro, né, gente, uma planta. Não sei se você alguma vez na vida, vocês já foram fazer o orçamento com um arquiteto. Gente, a planta, sem brincadeira, custa uns R$500, só para ele desenhar. O mais simples possível. Tá? Dependendo do projeto que você for fazer, né? É mais caro ainda. Então, só a planta. É caro.
Por isso que a maioria das pessoas faz sem nada, né? Aí ele fala, então, a expansão urbana, para a gente terminar, a expansão urbana em áreas de risco, tá? A gente já, ali, ó, áreas aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, deslizamento de terra em Nova Friburgo, tá? Na área serrana. Rio de Janeiro é uma coisa, né, gente? O Rio de Janeiro, ele é inteiro de área acidentada. Área acidentada que fala relevo acidentado, área de Planalto. Então, assim, é difícil, né? É difícil mesmo, tá? Por causa disso. Eles mataram. Pois é, né? Aí ele fala aqui embaixo, mesmo terrenos muito planos, sem declividade, podem ser afetados por desastres socioambientais. Nesse caso, a gente viu aqui um alagamento, tá? Ó, na enchente ali. As áreas de planície aluvial situadas próximas às margens de rios são frequentemente alagadas, principalmente nos períodos de maior volume de chuvas, quando os terrenos nelas situados são densamente ocupados e os solos é impermeabilizado, reduzindo as áreas de infiltração da água da chuva, a inundação amplia-se. Em ambos os casos, a ocupação desordenada do espaço urbano leva milhares de pessoas à situação de risco, tá? Infelizmente, a gente tem as duas situações, né? Área de alagamento e área de deslizamento, né? Aqui, em Campo Grande, a gente tinha muito, né, área de alagamento. Hoje tem alguns pontos, né? Lá na Euler de Azevedo, lá para lá, tem até uns prédios bonitos ali da Vanguard, sabe? Eu sempre vejo ali naquela rotatória, quando chove muito, enchente, assim, né? Você mora lá? Lá na Rashid Neder, na descida. Uhum. Exatamente, aquela área ultimamente é a que mais visada, né? Eu acho que quando já começa a ter chuva, ele já até avisa que é para não passar ali, né? Porque você não passa mesmo. Eu moro na rua de pedra. Fui passando lá, tinha uma árvore no meio da rua, seca, morta. Caiu de certo. Fala. Ela voltou da casa do meu tio, assim, foi do nada, eles perderam um monte de coisa. E aí eles começaram a construir uma casa na frente, até hoje terminou. E eles mudaram pra toda a casa minha avó. Meu Deus. Perderam um monte de coisa. Que judiação, né? Nossa, lá na Lagoa, ela falou uma coisa, desde que eu tô morando lá. Porque acho que... gente, a coisa é horrível. É desesperador você ver, né, os carros... Gente, eu falo, por que a pessoa vai querer passar lá no meio da água? Você tá vendo? Porque ela perdeu o cérebro. Meu Deus do céu, é uma coisa de louco, assim. Eu vi um vídeo... Não, teve uns 2 anos atrás, aquela avenida ali embaixo de onde é o Shopping Norte-Sul, só que mais lá pro centro, perto do Horto Florestal. Ali também, gente, aquele córrego lá, que é o mesmo córrego que passa lá perto da sua casa, tá? Ele também transbordou ali no centro da cidade, tá? Então, a água... É o mesmo córrego, tá? É o mesmo. A água, você não via mais onde era o córrego, não tinha onde era a rua. Virou um rio só, assim, dos dois lados. Terrível. Aquele shopping lá, eu lembro na época que ele foi, já tem 10 anos aquele shopping, né? Quando ele foi inaugurar, antes de inaugurar, ele também, aquela estacionamento que fica embaixo de onde era a Etna, né? Alagou, gente. O pessoal que estava trabalhando lá, que tinham deixado os carros lá dentro. O carro deles estava lá, tudo boiando, apitando o alarme, né? Porque entrou água. Uma judiação. Uma semana antes de... Só se tiver seguro, o seguro paga, né? Eu não sei se paga. Porque aqui não é comum ter alagamento, né? Então, assim, o tipo de seguro que é vendido aqui, né, pra gente no Mato Grosso, aqui em Campo Grande, é diferente do tipo de seguro que vem, por exemplo, em áreas de risco, né? Ah, mas aí quem que aguenta pagar, né, filho? Dependendo do carro, você não aguenta, não. Vamos ali aquelas 2 atividades, então, rapidinho para a gente terminar, tá? Complete o quadro a seguir, inserindo os principais, lá na página 53, lá em cima. Os principais exemplos de impactos socioambientais em diferentes regiões, tá?
e ambientes. Primeiro lá na América Anglo-Saxônica. A primeira parte lá em cima, ele fala ó, tundras e florestas frias, tá? No primeiro retângulo, escrevam assim, aquecimento global e degelo. Aquecimento global e degelo, tudo junto, tá? Degelo. Degelo. Aquecimento global e degelo. Na escola pública, hoje é o último dia de aula. Mas nem tá dando aula. Como não? Só. Online. Mas aí, voltando nos pauzinhos. Ah, a gente ainda não sabe. Aí coloca assim, ponto e vírgula, tá? Desflorestamento. Desflorestamento. No retângulo de baixo, aí, onde, ainda, né, nas tundras e florestas frias, tá? Vazamento de petróleo. Tem mais. Vazamentos de petróleo. Ponto, vírgula. Resíduos despejados no mar. Resíduos despejados no mar. Aí vamos para mudanças climáticas. Maior ocorrência de furacões lá nas mudanças climáticas, tá? Maior ocorrência de furacões, secas e enchentes. E ali na parte onde está escrito cidades, ilha de calor, chuvas ácidas, e smog. Smog é S-M-O-G, smog. Agora vamos à América Latina e África. Anglo-saxônica é o Canadá, os Estados Unidos, né? Não, só Canadá e Estados Unidos. O México pertence à América Latina. Tá? Exato. Florestas e savanas lá, tá? Desflorestamento e extinção de espécies. Desflorestamento e extinção de espécies. Gente, tem muito mais coisa, tá? É que eu tô colocando um pouquinho, tá? E extinção de espécies. Aí ele também coloca mineração, poluição do solo, ar, águas, tá? Tem bastante coisa, mas a gente vai colocar só pouco, senão não vai caber, né? Aí tem desertos e estepes lá embaixo ali, né? Abaixo. Desertificação e perda de solo. Desertificação e perda de solo. Na parte ali dos rios e águas subterrâneas, controle e distribuição da vazão das águas. Eu vou colocar mais uma, tá? Controle e distribuição da vazão das águas, coloca ponto vírgula. Da vazão? Vazão, com S, com Z, desculpa. Vazão das águas, ponto vírgula. Exploração descontrolada dos lençóis e aquíferos.
exploração descontrolada dos lençóis e aquíferos. E a última, cidades, expansão urbana em áreas de risco, 2 pontinhos. Expansão urbana em áreas de risco, 2 pontinhos. Em costas, várzea. Pronto? Meninos, daí para frente é tarefa, tá? Temos ali, ó, questões 1, 2, 3 e 4, tá? A 5, gente, não precisa não. Faz só 1, 2, 3 e 4, certo? Semana que vem a gente volta corrigindo a última parte do CA, certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ficou alguma coisa para trás? Dá uma olhada aí para mim, por gentileza, se ficou alguma coisa para trás. Eu acho que essa parte aqui eu não fiz ainda, ó. Dá uma olhada se eu fiz aqui. Não. É a página 19 do CA. Eu acho que eu não me recordo de ter dado isso aqui. É. Não, né? Então, eu não me lembro de ter feito isso aqui. Vixe, tudo isso? 13. A gente nem fez essa? Caraca, isso. Se ela for fazer, pelo menos do meu, tá? Ah, tá. Da exploração? Vixe, Maria, tem muita coisa para nós fazer, hein? Tá, eu vou tentar dar o mais resumido possível pra gente fazer tudo semana que vem. Muita coisa, né? Mas é semana que vem a nossa última aula. A gente só tem... A gente só tem semana que vem para fazer. De ciência, a gente pegou umas 10, 15 páginas. Pessoal de casa, é isso, tá? Tchau, tchau para vocês. Até semana que vem. Não esqueçam de enviar a tarefa. Pessoal que está aqui presente também, tá, gente?